Vamos voltar, Léo, para falar dessa questão probatória, né? Então, eu sempre costumo dizer para os jovens advogados, e como você falou, agora eu também supervisiono o núcleo de prática jurídica lá da universidade, então a gente sempre dá um toque ou outro nos alunos para entender o seguinte: hoje é muito comum um advogado falar assim, não, eu vou entrar, vou pedir uma liminar, eu vou pedir uma tutela antecipada, eu quero proteger o meu direito de forma rápida. Claro que é uma preocupação relevante, mas a gente precisa voltar um pouquinho e entender os requisitos para que você consiga qualquer tutela provisória, né? Quando a gente pensa em tutela provisória de urgência, que acaba envolvendo esses casos, você precisa ter a probabilidade do direito. E a probabilidade do direito, basicamente, é você convencer o juiz de que aquilo de fato aconteceu e que aquilo vai te dar um direito. Então, o aspecto fático é o mais importante nesse momento. E muito o que você falou. Às vezes o juiz tem aquela percepção de que aquilo pode estar certo, mas falta elementos. E ele vai precisar desses elementos para fundamentar a decisão judicial dele. Então esse é o primeiro ponto da importância de uma boa instrução. E o segundo é uma questão econômica, né? O processo judicial não é um processo barato no Brasil, por mais que seja muito caro. Por exemplo, nos Estados Unidos é muito mais caro do que aqui, mas quando a gente assiste séries americanas, e muitos alunos dizem assim para mim, professor, eu assisto as séries lá, mas eu vejo que é diferente daqui. Eu falo, não, claro que é diferente. E eu vejo como eles dão importância por uma boa instrução antes de entrar com a demanda. Inclusive, tem alguns diálogos nessas séries que é engraçado. O advogado júnior do escritório apresenta uma causa lá para o advogado, o chefão, e ele diz assim, a gente ainda não tem um caso. Aí o que ele quer dizer com isso? Vá atrás de elementos probatórios, porque antes disso, a gente não vai perder o nosso tempo, a gente não vai perder o dinheiro para entrar com essa demanda. Então, por muito tempo no Brasil, a gente sempre entendeu a prova como um direito processual, algo que você utiliza como instrumento para o resultado final, que é lá uma sentença favorável. Só que pegando um gancho ali um pouco da fala da Cibele, de direitos fundamentais, hoje já se entende que a prova é um direito fundamental. Então há o direito fundamental à prova, decorrente do direito do contraditório. Porque quando eu penso em contraditório, eu penso no quê? Sem teorizar muito. Eu penso em me informar do que está acontecendo, eu penso em reagir àquilo que eu soube e influenciar o órgão julgador. Como é que eu influencio? Produzindo prova. Então, se eu não posso produzir prova, eu não tenho como exercer o contraditório. Por isso, hoje se entende que a prova é um direito fundamental. Perfeito. O que o novo CPC fez? Ou melhor, ele alargou. No CPC antigo, a gente tinha a cautelar de produção antecipada de provas. Uma medida cautelar baseada em urgência, em que eu podia produzir antecipadamente a prova para um processo futuro em caso de urgência. Basicamente o exemplo clássico da doutrina, né? Eu me acidentei e quem viu furar o sinal vermelho do outro lado era uma senhorinha muito idosa. Eu estou com medo que ela morra até o dia do julgamento, até o dia da audiência, então eu vou lá, mostro para o juiz que ela está muito doente, que ela está muito idosa e peço a produção dessa prova, tá? Isso é usado, bacana, mas o novo CPC muda. Primeiro, o CPC acaba com as cautelares específicas, as nominadas, né, que mantém-se o poder geral de cautela, mas cria um procedimento de produção antecipada de prova, tornando a prova como um direito em si. Digamos, você tem o direito autônomo de produzir a prova. Então hoje, o que eu sempre recomendo para qualquer advogado, ele ouve o cliente dele, ele fala, tem uma causa, mas calma, você está se baseando no depoimento da pessoa que te procurou, de uma testemunha que mais ou menos contou o que aconteceu. Mas será que isso, lá no dia da audiência de instrução, vai ser suficiente para convencer o julgador? Será que esse depoimento desse cara hoje, numa pergunta atravessada da parte contrária, ele se sustenta ou ele vai cair em contradição? Será que essa testemunha que hoje disse que viu tudo, daqui a 5 meses, 1 ano, 2 anos, quando tiver instrução, ela vai lembrar de tudo que viu? Então, qual que a gente sempre recomenda hoje? Produção antecipada de prova. Por quê? Você entra com uma ação judicial para a produção de prova. Toda a prova que você iria produzir lá, você pode produzir antes. Você pode fazer uma perícia no aparelho celular, lá onde houve a divulgação da mensagem. Você pode colher o depoimento pessoal da parte, você pode colher o depoimento das testemunhas. Você, munido dessa prova, você verifica. Isso seria suficiente para eu convencer o juiz para entrar com a demanda ou não? Se não for, eu não entro com a demanda. Eu morro aqui, não perco com a sucumbência.
né? E economizo, porque muitas causas a gente fala, olha, se a testemunha disser isso, você tem uma causa boa. Se não disser, a gente vai perder. E aí arcando, né, correndo um grande risco de sucumbência. Então hoje, sem dúvida nenhuma, judicialmente falando, me parece que o procedimento da produção antecipada de provas, regulado aí no 381 do CPC, que independe de urgência. O requisito é, você quer produzir prova, muitas vezes para tentar um acordo, para justificar o ajuizamento da demanda ou para simples documentação de algum fato, que no futuro você pode vir a utilizar, né? E aí você faz essa ponderação.